São 11h21, voltamos agora ao Centro Cultural de Belém, onde corre a segunda conferência TSF-ABVI sobre os custos e os benefícios do Serviço Nacional de Saúde. Judite Menezes e Sousa. Bom dia mais uma vez. Daqui a pouco a segunda parte do debate. Desta vez o mote vai ser o Serviço Nacional de Saúde, 1 ano e meio de governação e o futuro. Debate moderado pela jornalista da TSF, Helena Vieira, com a presença de Adalberto Campos Ferreira, professor da Escola Nacional de Saúde Pública, também de Ricardo Batista Leite, deputado da Comissão Parlamentar de Saúde, e Luís Filipe Pereira, antigo Ministro da Saúde. Mas antes ainda, momento para digerir um pouco aquelas que foram as notas a reter do primeiro debate desta manhã. Um debate em que o Governo, pela voz do Secretário de Estado, Fernando Leal da Costa, veio anunciar a criação de um fundo de investigação científica na área do medicamento que vai avançar com uma verba inicial de 1 milhão de euros. O que nós sentimos é a necessidade de financiar a investigação própria em Portugal. E desse ponto de vista, o que nós estamos a desenvolver junto do Ministério da Saúde, ou dentro do Ministério da Saúde, é a capacidade de captar fundos próprios, e temos neste momento ideias muito concretas de como é que o vamos fazer, no sentido de criar anualmente um fundo disponível que nós estimamos que deva começar em torno de 1 milhão de euros, a partir do qual depois se possam criar sistemas de abertura de concurso, salutarmente competitivo, exemplo do que se faz em todos os organismos internacionais, em função de programas que pretenderão responder a perguntas que sejam consideradas pertinentes para o desenvolvimento do sistema de saúde em Portugal. O objetivo deste fundo é, nas palavras do Secretário de Estado, Leal da Costa, evitar que se tenha que recorrer ao reparo do tacho das verbas que sobram dos programas assistenciais. Nós pensamos que este é um passo importante porque vai criar, com alguma continuidade no tempo, a possibilidade de, a partir de verbas próprias do Serviço Nacional de Saúde e de instituições do Ministério, a existência de um fundo, o qual desejavelmente poderá vir a ser aumentado, e não continuarmos dependentes, digamos, daquilo que tem sido feito até agora, que é tentar, quase que eu, enfim, peço desculpa pelo coloquialismo, ir rapar ao fundo do tacho alguma coisa que sobre de todo o dinheiro que, entretanto, foi, obviamente, gasto, eu diria quase que exaurido em programas assistenciais. Este anúncio mereceu logo saudação rápida neste debate, desde logo por António Coutinho, do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, a sublinhar aqui e a saudar a forma deste anúncio, e considerando que falta em Portugal investimento na área de investigação em saúde. Se dermos as condições e a formação necessária aos médicos, essa translação no bom sentido aparecerá. E se houver, como acabamos de ouvir e do Sr. Secretário de Estado, estamos todos muito contentes por isso, se houver os incentivos individuais e institucionais para que isso aconteça. E eu penso que, eu tenho certeza que o Sr. Secretário de Estado deve ter tido isso em consideração quando pensou na constituição do fundo. Como é bem sabido, a melhor maneira de cortar custos é aumentar a qualidade. E como todos aqui estamos de acordo que a investigação aumenta a qualidade da prática clínica, a melhor maneira de cortar custos do Serviço Nacional de Saúde é aumentar a qualidade da investigação que se faz. Posição defendida assim por António Coutinho, do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Na mesma linha, António Vaz Carneiro, da Harvard Medical School. Nós ficamos muito felizes por ver isto, porque entendemos que em qualquer país moderno e qualquer Sistema Nacional de Saúde moderno é absolutamente essencial que haja uma força de investigação até sobre a nossa própria realidade. Porque, ao contrário que as pessoas possam pensar, muitos dos estudos que são feitos internacionalmente podem não se aplicar exatamente à população portuguesa. Nós temos fundos genéticos diferentes, reagimos de maneiras diferentes aos próprios tratamentos. Portanto, sob esse ponto de vista, eu acho que isto é absolutamente essencial. Assim, as reações ao anúncio do Governo, um fundo que o Ministério da Saúde pretende criar no âmbito do próprio Ministério da Saúde para investigação científica na área do medicamento, com uma verba inicial de 1 milhão de euros. Não ficaram por aqui as intenções manifestadas pelo Governo neste debate. Fernando Leal da Costa aproveitou também para deixar uma chega sobre a criação de um banco de dados, o chamado Biodados, à semelhança do que já acontece, por exemplo, em Espanha. Durante este debate foi sublinhado
sublinhado o atraso de Portugal nesta matéria, um atraso que, diz Fernando Leal da Costa, o Governo pretende em breve combatar. A nossa intenção, em conjunto com o Ministério da Educação e Ciência, é resolver este problema e a forma de o resolver é, como foi aqui dito, seguir o caminho que foi seguido em Espanha, ter um banco nacional, com uma coordenação nacional e evitarmos esta proliferação de um sistema. Aliás, note que muito desta parte dos biobancos, já agora para explicar aos nossos ouvintes, não se prende só necessariamente com o armazenamento físico das coisas. O que nós estamos a discutir é a capacidade de, em cada momento, como se em sua casa, cada um soubesse em cada gaveta o que tem. Porque é completamente inútil termos um monte de coisas nas nossas casas, como acabamos muitas vezes por colecionar, mas depois até nos esquecemos que as temos. Fernando Leal da Costa foi o segundo membro do Governo a intervir nesta segunda conferência TSF-ABVI. Logo a abrir os trabalhos, Leonor Parreira, também ela investigadora e atualmente secretária de Estado da Ciência, tinha dissertado sobre a investigação no desenvolvimento da saúde, sublinhando o lugar, enfim, pouco recomendável de Portugal no que diz respeito ao investimento feito na investigação na área da saúde. Leonor Parreira a sublinhar que Portugal ocupa um não muito honroso 20º lugar. Portugal é um dos países europeus que menos investe em investigação em saúde, ocupando a 20ª posição entre 23 países analisados. Gastamos 12% da despesa nacional em ID no setor saúde. Em contrapartida, por exemplo, o Reino Unido, a Dinamarca, a Hungria, a Turquia, a Bélgica, a Holanda, a Suécia e a Espanha têm uma percentagem superior a 20%, para não falar na Islândia ou na Suíça, em que a área da saúde colhe 35% da despesa nacional em ID. Feito o retrato, deixou Leonor Parreira o recado para o próprio Governo. É preciso que os governantes se apercebam de que o investimento na área de investigação em saúde pode tardar em recuperar esse investimento, mas essa recuperação acaba por chegar. É que o investimento em ciência fundamental, em saúde ou em qualquer outra área, deve ser visto pelo público e pelos governos como um investimento em recompensas longínquas e imprevisíveis, porque ninguém pode adivinhar quando surge a descoberta revolucionária que mudará o mundo. Sem a descoberta da estrutura do ADN, não teria havido a explosão de conhecimento sobre a natureza da vida que se seguiu, nem as tecnologias de diagnóstico, de tratamento, de determinação de prognóstico, que são hoje rotina na prática médica e que damos como adquiridas no mundo ocidental. Leonor Parreira, secretário de Estado da Ciência, também intervir nesta segunda conferência TSF-ABVI, feito o retrato e os anúncios na área da investigação em saúde. Abrimos agora um novo capítulo na discussão. O capítulo agora vai ser, obviamente, o Serviço Nacional de Saúde, com o balanço de ano e meio de governação e um olhar para o futuro, um debate que vai ser moderado pela jornalista da TSF, Helena Vieira. Preserva a qualidade e que proteja os mais vulneráveis. O Serviço Nacional de Saúde é reconhecido internacionalmente e é visto ainda por alguns como a instituição mais bem-sucedida da nossa democracia, apesar das falhas que vai denunciando e dos largos recursos que consome num tempo de forte austeridade. O Ministro Paulo Macedo tem dito que a reforma da saúde não é para 2014, nem entra no famoso pacote dos 4 mil milhões, mas repetidamente tem lembrado que a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde não está garantida e assim também tem justificado as centenas de milhões de euros de cortes. Agradeço de novo aos nossos convidados, Ricardo Leite, médico, deputado do PSD, com assento na Comissão de Saúde, assistente universitário na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, Adalberto Campos Fernandes, médico e gestor, atualmente na presidência executiva do Hospital de Cascais, depois de ter passado pelo Hospital de Santa Maria, professor também da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, e Luís Filipe Pereira, economista, professor universitário, antigo Ministro da Saúde nos governos de Durão Barroso e Pedro Santana Lopes. Começo por si, Dr. Luís Filipe Pereira. É possível continuar a dar tudo a todos no Serviço Nacional de Saúde sem prejudicar a qualidade do serviço? Bom, de facto, o Serviço Nacional de Saúde, como qualquer outro sistema de saúde, está confrontado. Não se ouve. Então, temos aqui uma
uma falha no Posso ser som. Posso ser eu. Vamos ver. E agora? Ouve-se melhor? Uma pequena dificuldade técnica. Estava eu a dizer Luís que Filipe Pereira o sistema de saúde, vai começar a o falar. Sistema de Saúde em Portugal também, está confrontado com uns tantos desafios e um deles pode passar por aí. Talvez sistematizando, diria que há 5 aspectos decisivos num Sistema Nacional de Saúde, num Serviço Nacional de Saúde. E não é a mesma coisa, serviço e sistema, já voltarei a isto. Que é o problema da qualidade que podemos dar aos utentes, é o problema do acesso, que é um aspecto importante também, é o problema do tempo, o tempo aqui é importante, basta lembrar uma das questões sempre candentes, que é a questão dos tempos de espera, é o problema da eficiência dos recursos, isto é, com aquilo que gastamos, o que é que podemos obter para a população, e finalmente a questão da sustentabilidade, isto é, se é possível, digamos, sustentar o Serviço Nacional de Saúde tal como nós o concebemos. Respondendo à sua pergunta, eu acho que há que fazer não racionamento, mas racionalização de recursos. Há indicadores, que depois podemos falar sobre eles, que apontam com o esforço que hoje o setor público faz, e também as famílias. Já agora 2 indicadores rápidos, eu sou economista, por vezes tendo a quantificar as coisas. Nós hoje devemos gastar à volta de 7,1% do nosso PIB em despesa pública, mas a despesa privada são 3,6% do PIB, se somarmos estamos nos 10 e tal % do PIB. Aliás, a contribuição privada, onde estão lá grande parte, digamos, dos seguros privados, onde está as taxas moderadoras, até onde está um seguro público, a ADSE, que é outro aspecto também que se pode colocar, aponta para que este esforço possa estar em causa se não tivermos capacidade de melhorar a eficiência, ou dito noutra expressão, de racionalizar os nossos esforços. Bom, e é bom falar sobre esta questão da sustentabilidade, porque ela vai diretamente entroncar na questão que colocou. Podemos dar tudo a todos? Eu acho que se pudermos racionalizar, se pudermos aumentar o grau de eficiência, racionalizando alguns dos aspectos que hoje estão presentes no Serviço Nacional de Saúde, eu diria que tendencialmente podemos continuar a ter o Serviço Nacional de Saúde que hoje temos, mas não com o grau de ineficiência que hoje temos, não com o tipo de organização que hoje temos, não com a estrutura do Serviço Nacional de Saúde que hoje temos. Ou seja, se continuarmos assim, teremos necessariamente que rever o caráter ilimitado dos serviços, pedir maior contribuição aos doentes? Eu tenho para mim que o que tem que mudar... Há duas áreas, eu tenho defendendo isto em muitos lados e volto aqui a repetir. O Serviço Nacional de Saúde é, sem dúvida, uma das grandes realizações da democracia. Aliás, eu também tenho dito isto, não sou só eu, toda a gente o diz, quando olhamos para trás e vimos a evolução dos vários setores, da justiça, da educação, da saúde, a saúde aparece, de facto, como uma grande realização. E é fruto também dos profissionais, de toda a gente que contribuiu para que o Serviço Nacional de Saúde seja hoje o que é. Mas, dito isto, acho que estamos num tempo de uma encruzilhada. E essa encruzilhada significa que temos que mudar o paradigma. Isto é, nós temos hoje um setor, o Serviço Nacional de Saúde, estou a falar do Serviço Nacional de Saúde agora, que é inteiramente público, em que o Estado é o único empregador, em que o Estado é o único produtor, em que o Estado é o financiador. Temos ciência privada, mas essa ciência privada está remetida para outro mercado. Dentro do Serviço Nacional de Saúde, o Estado assumiu um papel único. Eu há muito tempo venho a defender, do ponto de vista estratégico, isto é uma mudança para o futuro, para os próximos 10 anos, que a iniciativa privada e a iniciativa social tem que, digamos, ser também tem que ser parceiros no Serviço Nacional de Saúde. Aliás, é engraçado, permitam-me isto, eu assino o Economist, que é uma revista muito conhecida, que é uma revista, digamos, muito conhecida na área económica, e que um dos últimos artigos é porque é que o mundo deve olhar para os países nórdicos. Bom, parece que não tem nada a ver com a saúde. E quando olhamos para o Economist, que é uma revista altamente prestigiada, uma das coisas interessantes é o modelo social dos nórdicos. Por exemplo, no caso da Suécia, tinha um déficit, uma dívida pública de quase 70% em 93. Neste momento tem 37%. Tinha déficits de 11%. Neste momento tem 0,1%. 70% a 80% da população está de acordo com o modelo social, está de acordo com como a saúde é gerida, está de acordo com como a educação é gerida.
E o que é que se passou? Passou-se porque eles olharam mais a resultados do que a ideologia. Eu recomendo a leitura deste artigo. E, entre outras coisas, permite que haja competição entre o setor público e o setor privado. Deixa-me só ler 2 linhas, não vou ler em inglês, mas são longas, tanto quanto os serviços públicos funcionem, a população não se importa quem os fornece, seja público ou privado. A Dinamarca e a Noruega permitem entidades privadas do Rand Public Hospital, isto é, gerir hospitais públicos, em concorrência. O que eu defendo há muito tempo, e não é de agora, eu tenho escrito e tenho dito, nós estamos de um novo paradigma, precisamos de mudar de Serviço Nacional de Saúde para Sistema Nacional de Saúde, pôr em concorrência o setor público e o setor privado, e a pergunta clássica é, mas e a população tem dinheiro para pagar ao privado? Não se trata disso. Trata-se do Estado contratualizar, continua a ser o Estado a pagar, portanto, para a população é indiferente ir ao setor público, ou um hospital gerido pelo setor público ou pelo privado, paga o que paga hoje. É evidente que aí, vai à sua pergunta, há racionalização de meios, claro que sim, mas o que interessa é dar às populações, digamos, aquilo que eu comecei, pelo onde eu comecei a minha intervenção. Dar-lhes qualidade, dar-lhes acesso, no meu entender, tem que continuar a ser generalizado e livre, como hoje está, digamos, na Constituição. Temos de respostas humanizadas, mas temos de ser eficientes e temos de ter um serviço sustentável. Muito bem. Dr. Luís Filipe Pereira diz que é preciso mudar o paradigma. A doutora Manuela Ferreira Leite há tempos escandalizou meio país quando disse que os doentes com mais de 70 anos que precisem de hemodiálise devem pagar os tratamentos. Deputado Ricardo Leite, esta é uma hipótese académica ou pode ser uma fatalidade a breve trecho? Bom, antes de mais, cumprimento a plateia, cumprimento os meus colegas de painel e também agradeço à TSF e à ABVI a simpatia do convite. O que está inscrito na Constituição e que eu, enquanto deputado, e nós, enquanto cidadãos, esperamos que seja cumprido, é o acesso universal, geral e tendencialmente gratuito. Esperamos também que seja um serviço humanizado e esperamos também que seja um serviço de qualidade. Este tem que ser forçosamente o enquadramento mental com o qual abordamos a questão da saúde. A partir daí, podemos ter a discussão que quisermos. Esta é a base. E tendo este conceito como base, é preciso percebermos o que é que nós temos no atual Serviço Nacional de Saúde e para onde queremos ir. E no atual Serviço Nacional de Saúde, que produziu, de facto, indicadores de saúde muito importantes, teve um papel determinante para Portugal nestas primeiras 3 décadas de existência, mas, particularmente na última década, apresentou grandes dificuldades do ponto de vista da sua sustentabilidade, e que foi aqui dito pelo Dr. Luís Filipe Pereira. E este problema traduz-se até na questão da dívida que o atual governo encontrou, dos tais 3 mil milhões de euros por pagar, e mais grave do que tudo isto, a meu ver, é a ausência de reformas estruturais em vista e de um programa de financiamento que pudesse garantir a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, garantindo a tal qualidade e o serviço humanizado. Mas nós, mesmo neste modelo em que o Serviço Nacional de Saúde, por várias razões podemos debater, claramente gastava acima daquilo que lhe era cabimentado pelo Orçamento de Estado, mesmo aí não era dado tudo a todos. Exemplo disso é o facto das pessoas pagarem do seu bolso os medicamentos, ou pelo menos parte dos medicamentos. Exemplo disso é o facto de, como foi aqui dito, temos mais um Ministério da Doença do que propriamente um Ministério da Saúde, que se preocupou sempre mais na sua componente assistencial, remetendo sempre para segundo plano a questão tão importante de diminuir a carga da doença, da questão da prevenção da doença, da questão da promoção da saúde. E que está incorporado, na minha opinião, e que emana daquilo que consta da Constituição da República Portuguesa. E, portanto, dito isto, nós claramente temos que evitar os erros do passado, nós claramente temos que evitar que esses erros voltem a ocorrer e temos que definir um plano claro para o futuro. E isso passa claramente, a meu ver, por responder às 2 perguntas que a Constituição nos coloca. Como é que garantimos a universalidade? Como é que garantimos que seja tendencialmente gratuito? A universalidade é a resposta mais simples. É aquela em que nós dizemos em que temos que manter os serviços
pelo menos com a flexibilidade para se irem adaptando de modo a que respondam àquilo que consta das orientações internacionais, que é aquilo que a população necessita em termos de saúde e que está perfeitamente definido, e a flexibilidade para no futuro se adaptar aos grandes desafios que aí vêm, como é a questão da evolução demográfica. Portugal é o país mais velho da União Europeia. Em 2050, 2/3 da nossa população serão dependentes do Estado, como questões como as doenças crónicas, como questões como as doenças raras e deficiências, e questões também como da questão da saúde pública. E, portanto, isso parece-me claro. A universalidade terá que ser por aí. Então, a resposta à segunda pergunta, que é a mais difícil. Como é que nós fazemos isto mantendo-o tendencialmente gratuito? Ainda para mais, vivendo nós num período de emergência nacional, ainda para mais, tendo um Serviço Nacional de Saúde já insustentável à cabeça com as dívidas que tem. Numa altura em que a economia tem um crescimento negativo. Em que a economia está na situação que está, como é que fazemos isto? Ora, a OCDE, ainda há dias, apresentou um relatório que diz aquilo que é evidente. Só há 3 caminhos possíveis. Aumento de impostos não é viável. O segundo caminho passa por reduzir o leque de serviços oferecidos, também não é opção, tendo em conta aquilo que eu acabei de dizer. Então, resta-nos a terceira opção. E essa terceira opção passa por racionalizar aquilo que temos, otimizar os recursos que temos. E isso passa por encontrar novos modelos de gestão e novas dinâmicas, em que, por exemplo, a tríade do público, privado e social tem que ser repensado, de modo a otimizar também essas relações, em que se calhar temos de quebrar, de facto, preconceitos que temos, em que temos de parar de criar rivalidades entre estas várias componentes dessa tríade, assim como temos que prosseguir as reformas estruturais, algumas das quais até estão em curso. Basta olhar para este último ano e meio, se algumas medidas foram conjunturais e que vão ter que ter agora respostas estruturais, como foi a questão dos cortes nos vencimentos dos profissionais de saúde, como foi a questão do acordo estabelecido com a indústria farmacêutica, há reformas estruturais em curso. Relembro-lhe a questão do acordo com a Ordem dos Médicos, aliás, com os sindicatos médicos relativamente às carreiras profissionais, permitiu uma redução drástica do número de horas extraordinárias. Relembro questões como a prescrição por dominação comum internacional e a promoção dos medicamentos genéricos, a questão da reforma hospitalar e a aposta nos cuidados de saúde primária. E, portanto, Dr. Ricardo Leite, mas porventura tudo isso ainda não vai chegar. E, portanto, deixe-me voltar ao ponto de partida. Com certeza. Aquela sugestão da doutora Manuel Ferreira Leite, é só mesmo uma hipótese de trabalho ou podemos ter que chegar aí? Eu não acredito que, tendo a Constituição que temos, que possamos pôr a hipótese que a doutora Manuel Ferreira Leite colocou. Não me parece viável. Mas a Constituição pode ser revista, assim queiram o PSD ou o CDS e o PS? Não, são precisos 2/3 do Parlamento. E, portanto, com a Constituição que temos, é com isso que nós temos que trabalhar e que temos que garantir o acesso à saúde. E, portanto, é com base nisso. E há mecanismos e há reformas que podem ser conduzidas, que passam por reduzir a carga de doença, que passam pela reforma hospitalar, passam por encontrar novos mecanismos de gestão, que passam por repensar todo o modelo de funcionamento da saúde, para conseguirmos, de facto, dar resposta. Se nós não reduzirmos claramente a carga de doença, e volto a dizer isto, prevenção da doença, promoção da saúde, atacar os determinantes sociais da saúde, aplicar a saúde em todas as áreas de intervenção governamental que não são apenas do foro do Ministério da Saúde. Se nós não passarmos a centrar o Serviço Nacional de Saúde no cidadão, se não passarmos a ter hospitais e centros de saúde que olhem para o cidadão desde o momento em que entra no hospital até o momento que sai, em vez de ter uma visão verticalizada e tivermos uma visão transversal do seu processo de tratamento e cura dentro do Serviço Nacional de Saúde, nunca seremos capazes. Mas isto é uma reforma muito profunda, também de mentalidades, que permite, com os recursos disponíveis, manter a qualidade do Serviço Nacional de Saúde. E este é um fator que permite, de facto, não termos que mexer neste artigo da Constituição. Muito bem. Doutora Adalberto Fernandes, acha que já atingimos o limite das taxas moderadoras e dos copagamentos, ou os portugueses ainda aguentam mais? Em primeiro lugar, antes de responder à sua pergunta, permita-me também que agradeça à TSF envie o convite e aos meus colegas de painel para estar presente neste debate. Indo diretamente à sua questão, esse verbo começa a ser um verbo maldito, que é a questão do aguenta ou do não aguenta, e eu creio que os portugueses não estão, de facto, em condição de aguentar mais. Eu chamo a atenção de que quando nós discutimos a problemática do sistema de saúde ou do Serviço Nacional de Saúde, 1 ano e meio depois, reconhecidamente limitados pelo programa de assistência financeira a que estamos submetidos e a que o país está obrigado a respeitar, os portugueses hoje
estão no clube dos 4 países da OCDE que mais paga diretamente do seu bolso em despesa de saúde. Esta é uma questão central que precede muito a discussão sobre a propriedade dos meios de produção na saúde, sobre se nós devemos ter mais privado, mais social ou mais público. É claramente uma questão interessante, mas eu gostaria que nós nos focássemos naquilo que hoje preocupa seguramente os nossos ouvintes. E às vezes parece que os responsáveis políticos, não apenas deste governo, mas de outros governos, tendem a cair naquela tentação que o poeta referia do autoelogio, que, sendo o autoelogio vitupério, é sempre uma má recomendação que seja exercida, sobretudo em ambiente de grande sofrimento das populações. O país não está em boas condições. O sistema de saúde tem sido e é sempre um elemento importante para a coesão social e até, muitas vezes, para encontrar respostas que são de tipo social, não são primariamente respostas de saúde, e muitas vezes funcionam como uma espécie de almofada, ou se quiser, de protetor contra políticas sociais noutras áreas mais agressivas, contra o desemprego, contra a pobreza e contra a miséria. O problema fundamental do sistema de saúde em Portugal hoje não é um problema de propriedade, nem é sequer um problema de orientação doutrinária, porque sobre essa matéria ficou aqui bem claro que a esmagadora maioria das forças políticas em Portugal se revêem no enquadramento constitucional e, digamos, naquilo que é a orientação filosófica da cobertura geral e da tendencial gratuitidade no momento da utilização. E isto é muito importante ser dito, porque às vezes parece correr a ideia de que nós temos que nos fustigar ou penalizar por termos um sistema de saúde gratuito. Ora, nós temos um sistema de saúde pré-pago. E razoavelmente pré-pago. Nós pagamos-los todos através dos nossos impostos. Portanto, uma primeira nota a dizer que os portugueses têm um serviço de saúde que é bem apreciado em termos internacionais, como o Dr. Luís Filipe Pereira muito bem enfatizou, que a OCDE reputa como sendo um dos mais eficientes e que este governo, na sequência, aliás, de iniciativas do governo anterior, tem feito na área onde havia efetivamente uma renda excessiva naquilo que é o apuramento da despesa pública, tem feito um bom trabalho, que é na área da política do medicamento. E aí vai ser possível, se for conseguido, o cumprimento do orçamento pelo conjunto das medidas que o deputado Ricardo Leite apresentou, vai ser possível que no final deste ano nós tenhamos uma poupança acumulada em 3, 4 anos de cerca de 1.000 milhões de euros, que é praticamente cerca de 0,3% do produto. Muito significativo. E isso a OCDE chamava a atenção. Nós consumíamos os medicamentos de uma forma inadequada, com políticas de preços e de margens inadequadas, e essa a questão que foi feita da prescrição por DCI. Essas medidas são boas medidas. Mas esta questão, que é uma questão sensível, de que há muita gente hoje a ser excluída do sistema de saúde, eu não partilho do otimismo do Sr. Secretário de Estado aqui apresentado no painel anterior, porque é preciso ouvir as pessoas e ouvir a rua no bom sentido do termo. Hoje é preciso ir a uma farmácia e ver o que se passa à beira do balcão de uma farmácia. É preciso perceber quem deixou de ir ao serviço de urgência hospitalar e quem deixou de ir ao SAP, o que é que está a fazer. E, portanto, estes sinais não menorizam em nada aquilo que é um esforço sério que o Governo e o Ministro têm feito, e o Ministério tem feito, no sentido da racionalização dos recursos que são afetos à saúde. Mas é importante... O senhor receia que nesta altura haja portugueses sem qualquer tipo de acesso à saúde, o português que não vai já à urgência porque a taxa moderadora é cara e tão pouco vai aos cuidados primários, ao centro de saúde? Eu tenho dito e referi-o há algum tempo que tenho a convicção, e não é uma convicção daquilo que resulta da observação direta e de falar com as pessoas e até de alguma análise de dados, de que efetivamente milhares de pessoas se excluíram do sistema de saúde. Dir-me-á, alguns foram porque tinham outro tipo de subsistemas, nomeadamente subsistemas públicos, como a ADSE, e hoje é mais barato ir a um hospital privado ou a uma urgência do que ir a um hospital público, por exemplo, porque as taxas moderadoras, do meu ponto de vista, exorbitaram aquilo que era um ajustamento à realidade social e económica e desta forma criaram estímulos e incentivos adversos e empurraram para fora do sistema alguns utilizadores que utilizavam o sistema público, mas é preciso, não menorizando, e isto é muito importante, porque sobre a saúde é a última área sobre a qual se deve fazer demagogia política. E temos que ser sérios em analisar e apreciar aquilo que está bem feito, mas também não nos devemos iludir, pintando um quadro absolutamente onírico, dizendo que nós estamos na melhor das maravilhas da situação, porque não estamos. Nós temos um quadro de profissionais hoje profundamente desmotivado, nós temos a rede pública hospitalar profundamente subfinanciada e os 3.000 milhões que existiam de dívida e relativamente aos quais parcialmente foi compensado em 1.500 milhões com verbas suplementares, estão novamente a atingir o mesmo nível de estoque que tinham quando o governo anterior saiu. Ou seja, há aqui uma dinâmica de reforma
da estrutura que falta fazer, e o deputado Ricardo Leite referiu-se a ela com grande acuidade. É fundamental, antes de discutir um modelo, ou a substituição deste modelo por outro, ou definir novos papéis, fazer aquilo que é fundamental e que é um imperativo cívico de natureza nacional, que é o ataque à má despesa. E o ataque à má despesa está na reforma das instituições. E com isto eu gostaria de terminar dizendo aqui, se quiser, ou fazendo uma pequena provocação. Foi aqui falado, e bem pelo Sr. António Coutinho, que é fundamental a separação e a clarificação das relações entre público e privado. E eu já o escrevi, e deixo aqui este desafio: o que aconteceria se efetivamente os médicos tivessem os incentivos adequados para permanecer e para residir em hospitais como os grandes hospitais universitários e outros, tivessem a capacidade de fazer o que gostam com tempo, com dedicação, com humanidade e com eficiência? Nós faríamos saltar à vista aquilo que já hoje é uma evidência. Portugal tem um excesso de oferta, tem uma atomização da oferta que está descontrolada. No norte do país, o Ministério da Saúde encerrou um hospital público por razões de planeamento de rede, abriu ao lado um hospital privado que reclama agora convenções. Se o Estado abdicar da sua responsabilidade de um planeamento, acaba a integração de cuidados, desnata-se completamente os profissionais do setor, e nós, ao contrário de separarmos os setores e profissionalizarmos bem o setor público e o setor privado, porque eles devem competir pela qualidade e pelos resultados, devem ter médicos residentes a trabalhar em tempo inteiro dedicados aos seus doentes, e o Estado em cada momento deve poder escolher as melhores soluções. Agora não podemos é criar um modelo que agrave ainda mais a dilapidação de recursos que tem sido alvo a rede pública hospitalar, a menos que se queira politicamente dizer, pronto, o Serviço Nacional de Saúde abdica de uma rede pública hospitalar, mas do ponto de vista económico, os economistas dirão melhor do que eu, os custos de transição para essa decisão eram de tal maneira elevados que são na prática realizáveis. Falemos então dos desperdícios. Sabemos todos, por experiência própria, que os médicos, os cirurgiões que nós encontramos de manhã nos hospitais estão a partir das 3 da tarde nos seus consultórios privados. É possível continuar a trabalhar assim? Como é que se motiva estes médicos? Como é que se aumenta a produtividade nos hospitais públicos? Dr. Luís Filipe Pereira. Bom, deixe-me começar por fazer uma observação que é válida não só para a saúde, mas é válida para o país e não necessariamente para a área da saúde. Nós tendemos a discutir os efeitos que sofremos por não ter tomado decisões corretas e não termos uma organização quer da produção, quer da economia ou da saúde, não tomamos as devidas decisões, e por isso temos estes efeitos. Quando dizemos que há pessoas que não conseguem ter, digamos, acesso, ou porque os hospitais, digamos, não dão os serviços que deveriam dar, é porque há razões originais a montante que temos que discutir e alterar. São os efeitos. Nós, a comunicação social também, até porque é isso que faz as caixas dos jornais, é isso que, digamos, também vai ao bolso das pessoas, o debate é centrado à volta dos efeitos. Eu acho que é a altura, na sociedade portuguesa, começarmos a centrar o debate nas causas. Porquê é que estamos assim? Porquê é que a nossa organização produz desperdícios? Deixa-me quantificar isto. Muito recentemente há um indicador que é o Euro Health Consumer Index, por acaso não é por acaso que se chama Consumer Index, que no fundo é constituído pelos dados dos 27 países da União Europeia e que compara a performance, o desempenho dos serviços de saúde com o gasto que cada país faz, em termos públicos. Nós gastamos à volta de 7,1, como eu referi ainda há pouco, do PIB. Peço desculpa para esta imagem, mas vou tentar ser mais simples possível. Se pusermos num referencial cartesiano, no eixo das abscissas, portanto, quanto é que cada país gasta em percentagem do PIB, e pusermos em ordenadas, para dar um gráfico, portanto, no eixo vertical, pusermos uma pontuação, essa pontuação que é feita pela União Europeia, que é um indicador compósito que tem a ver com o número de anos perdidos por ineficiência do sistema de saúde, diabetes mal diagnosticadas, enfim, há um conjunto largo, e isso pode ser consultado, que conduz a uma pontuação. A pontuação máxima neste indicador é de 800 pontos, pode ser 1000, neste caso é 800 pontos, e a mais baixa são 500 e tal. E quando comparamos aquilo, estou a falar de números oficiais da União Europeia,
Quando comparamos o que cada país gasta em percentagem do PIB com aquilo que dá à população, que é, no fundo, traduzida por essa pontuação, Portugal está praticamente na cauda. Tem apenas a Hungria atrás, com uma pontuação de 530 e tal pontos, nós estamos com 550, uma coisa assim, mas nós gastamos 7,1% do PIB e a Hungria gasta 5%. Porquê é que é assim? Claro que depois isto vai dar origem, as pessoas não têm acesso, têm listas de espera, isso é uma consequência. Porquê é que isto é assim? E se calhar é bom começarmos a pensar porquê é que é assim. Assim como, já agora deixamos extravasar, temos mais globais para o país, nós estamos numa grande crise, como é óbvio, as pessoas, digamos, estão desempregadas, mas é alguma maldição divina termos esta situação quando há países que têm outra situação? O que é que nos distingue? Porquê é que não falamos das causas? Esta é que é a questão. Bom, voltando aqui à saúde. Temos aqui um indicador, já agora voltando a uma questão que o Salvador Campos Fernandes referiu, podemos até olhar, e quando dizemos que 3,6% do PIB são gastos em despesas de saúde pelos privados, isto de alguma maneira reflete uma atitude, não digo de censura, mas uma atitude de alguma crítica ao sistema. Porque é que as pessoas vão ter seguros de saúde? Ou vontade de ter direito de escolha? Porque se calhar vão às urgências e têm alguns problemas. Ou então tão só o desejo de querer aquele médico, querer aquele hospital. Poderá ser. Está interessante o debate aqui nesta segunda conferência TSF-ABVI, mas vamos interromper agora para a edição do meio-dia. Voltamos já a seguir para retomar o fio deste debate que vai fechar por volta do 12:30 com a intervenção do Ministro da Saúde, Paulo Macedo. Tudo o que se passa, passa na TSF.